Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13 até o verso 16. Você e eu entendemos a mesma coisa, que quando nós lemos a Bíblia, é Deus que está falando conosco. E eu gostaria que você lesse comigo esse texto, entendendo que Deus está falando à primeira igreja presbiteriana de Vitória, Deus está falando ao meu coração, ao seu coração. Que não acolhamos esta palavra como uma palavra genérica, inespecífica, mas como uma palavra de Deus para você, para mim, para nós nesta noite. Todos nós vamos ler 2 Crônicas 7, 13 a 16. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você pode repetir comigo agora o verso 14, por gentileza? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero pensar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre o tema, o preço da restauração. A casa de Deus estava sendo consagrada em Jerusalém. E diz a Bíblia que nesta consagração, a glória de Deus encheu aquela casa. A presença manifesta de Deus encheu aquela casa. E quando a glória de Deus encheu aquela casa, diz a Escritura, que Salomão se apresenta nesta casa para orar a Deus, para suplicar a Deus. E eu peço a você que, com a Bíblia aberta comigo no capítulo 6, verso 22, veja o teor dessa oração que ele vai fazer nesta casa. E ele ora assim a Deus: quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve dos céus, age e julga os teus servos. Verso 24: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel. Olha o versículo 26. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve, tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel. Olha o versículo 28. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença,
toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os teus caminhos. Olha o verso 34. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares e orarem a ti, voltados para esta casa ou para esta cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhes justiça. Verso 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leves cativos a uma terra, longe ou perto esteja. Verso 39, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. O que você vai notar no texto que nós lemos para a meditação é que agora a Bíblia diz, no verso 12 do capítulo 7, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E aqui está, irmãos, para mim o preço da nossa restauração. E eu quero crer que se nós, sondados pelo Espírito Santo, entendermos a nossa vida, quem somos, como estamos, nenhum de nós ousaria dizer que não precisa dessa restauração. Nenhum de nós arvoraria a sustentar a síndrome de Laodiceia e dizer, estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. Eu estou convencido de que você e eu precisamos desta restauração. E esse texto vai revelar-nos três verdades: quem nós somos, o que Deus requer de nós e o que Deus promete para nós. Se você perceber no verso 7, capítulo 7, versos 12 e 13, está manifestado aqui o problema. Porque no verso 13 diz, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui está o problema, e esse problema é decorrente do pecado. É claro que o texto está numa linguagem para um povo de vida agropastoril, onde a bênção de Deus se traduzia nas coisas materiais especificamente, mas nós sabemos que muitas consequências do nosso pecado virão, não apenas sobre nossa vida financeira, mas sobretudo sobre a nossa vida pessoal, familiar e espiritual. Qual a condição? Versículo 14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter de seus maus caminhos. Essa é a condição de Deus. E qual é a promessa de Deus? Versículo 14 diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. E o que mais Deus promete? Aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais valor, é a sua presença. Versículo 15, 16, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, amados, eu gostaria de olhar para esse versículo 14 precisamente e ver essas três lições. Primeiro, quem nós somos. E a primeira verdade que o texto nos informa é que nós somos o povo de Deus. Se o meu povo, a
apesar dos nossos pecados, nós somos povo de Deus. Apesar das nossas mazelas, nós somos povo de Deus. Apesar das nossas fraquezas, nós somos povo de Deus. Apesar da dureza do nosso coração, nós somos povo de Deus. Apesar de nós termos máxima dificuldade de nos inclinarmos, curvarmos a nossa fronte, nós somos povo de Deus. Somos o povo da aliança. Apesar de Deus precisar nos disciplinar, nós somos povo de Deus. Apesar de Deus ter que tomar medidas severas conosco, se nós não ouvirmos a voz da sua graça, nós somos povo de Deus. Se o meu povo, eu preciso relembrar isso a você, quem você é. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos o rebanho de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a delícia de Deus, nós somos aquele em quem Deus tem todo o seu prazer. Certamente isso é um privilégio. E ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque o mundo está olhando para nós, observando a nossa palavra, a nossa atitude, a nossa conduta. A primeira verdade que eu preciso entender é quem eu sou. Se o meu povo, somos povo de Deus. A segunda coisa que esse texto diz, quem nós somos o povo que chama pelo nome de Deus, o meu povo que se chama pelo meu nome. Notem vocês que de todas as nações da terra, Deus escolheu Israel, não por ser grande, não por ser forte, não por ser a melhor, apesar de ser pequeno, apesar de ser desprezível, apesar de ser rebelde, Deus escolheu Israel. E a Bíblia diz agora que de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, Jesus Cristo comprou com o seu sangue aqueles que procedem de todas as etnias da terra, e escolheu você e escolheu a mim. E você e eu chamamos pelo nome de Deus. Ele é o Deus da nossa vida. Mas notem que a restauração começa com a condicional, se o meu povo. Ô irmãos, Deus é soberano. Deus podia quebrar a dureza do nosso coração, dizendo, não, você vem para mim, e eu avivo você, e eu restauro você, querendo você ou não. Mas Deus, que é soberano, não anula a nossa responsabilidade e dizer, se o meu povo. Deus espera de você e de mim essa atitude. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Achar-me-eis, se me buscardes de todo o vosso coração. Se o meu povo. E quando o texto diz, se o meu povo, está mostrando a possibilidade desse povo se desviar, se afastar, se endurecer, engessando e ossificando o seu coração. Mas ao mesmo tempo, pela operação da graça, está abrindo-nos uma porta de esperança, dizendo que também, se esse povo se voltar, Deus o cura, Deus o perdoa, Deus o restaura, Deus o levanta. Avivamento começa com a igreja, irmãos. Então suas reverberações alcançam o mundo, mas começa com a igreja. Se o meu povo. Segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, depois de nos ensinar quem nós somos, é o que nós precisamos fazer.
Notem, em primeiro lugar, se o meu povo se humilhar, primeira coisa que Deus exige é humilhação. Precisamos nos humilhar. E a ideia aqui é de curvar como um junco que cai, que se dobra, que se abaixa, que não é resistente, que não é altivo, que não é soberbo, que não é presunçoso. É essa cerviz, esse pescoço duro que não se inclina, precisa se dobrar. É o coração soberbo que precisa ser quebrado. Porque a Bíblia diz que Deus faz guerra ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Deus não rejeita um coração quebrantado. Por isso, toda restauração começa com choro. Choro. E eu não estou falando do choro teatro, do choro externo. Eu estou falando daquilo que o profeta Joel disse: rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração, e convertei-vos ao Senhor, com choro, com pranto, com jejum, com lágrimas. O que seria isso? Certamente essa humilhação que Deus espera de você e de mim não é uma tintura, não é uma tintura de melhora no procedimento, não é isso. Não é farisaísmo, não é legalismo, não é um verniz, não é uma tintura rasa, superficial, não é isso. Não são novos e melhores votos, como o povo de Israel fez no deserto: tudo que o Senhor falou nós faremos. Não é isso. Não é uma maior dose de boa vontade, como Pedro disse: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais. Não é isso. Não é mais simpatia pela causa de Deus. Não é isso. Deus requer de você e de mim um quebrantamento, uma humilhação. Se você quer cura, se você quer restauração, se você quer ver o sinal de Deus na nossa igreja, Deus está exigindo de você e de mim: se o meu povo se humilhar, se humilhar, se humilhar. É por isso que a plataforma do reino de Deus começa assim: bem-aventurados os humildes de espírito. E a palavra humildes no grego não é humilde, é pobre. Mas não é pobre, é mendigo. É aquele pobre completamente desamparado, sem nada, sem o básico. A não ser que eu me apresento diante de Deus como alguém carente, miseravelmente carente, que não tem nada a exigir, que não tem nada a oferecer, e que eu careço 100% da graça de Deus. É com essa atitude de humilhação é que Deus espera que eu me chegue a Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A segunda exigência que Deus faz, irmãos, para nos restaurar como igreja, é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E orar. Não há restauração sem oração. Notem isso. Olha a história da igreja. Os tempos mais críticos da história da igreja. Muitas vezes se tentou restaurar a igreja através de preleções. Não conseguiu restaurar. Muitas vezes se conseguiu restaurar por meio da apologia. Não conseguiu restaurar. Mas todas as vezes que nos tempos mais críticos da igreja, a igreja se humilhou em oração, os céus se fenderam e Deus desceu. É quando Jacó luta com Deus que Deus muda a vida dele. É quando Ezequias, num cerco terrível do inimigo, humilhando-se diante de Deus, se prostra na casa de Deus, é que Deus livra Jerusalém do ataque adversário e cura-o da sua doença e restaura Judá. É quando Elias sobe para o cume do Carmelo e se humilha, é que as chuvas vêm.
É quando Jesus ora, que o céu se abre, o Espírito Santo desce, e o Pai diz: tu és o meu filho. É quando a igreja apostólica se reúne 10 dias, ininterruptamente, todos unânimes, perseverando em oração, é que o Pentecoste vem. Foi quando aqueles estudantes de Oxford gemiam, choravam diante de Deus, clamando por um avivamento na Inglaterra, é que o Espírito Santo desceu sobre eles e restaurou a igreja e a nação. Se nós queremos, irmãos, restauração para a nossa igreja, precisamos ser convocados a nos humilharmos e a orarmos. Eu estava compartilhando, agora há pouco, lá no gabinete pastoral, de uma experiência tão boa, tão abençoadora para o meu coração, há 15 dias. Pregando na igreja presbiteriana de Cuiabá, onde um dos maiores templos presbiterianos estão sendo construídos. E aquela igreja tem um templo no centro da cidade, está construindo um templo para mais de 3.200 pessoas hoje. E o pastor me disse que o culto hoje mais importante da igreja é o culto da quinta-feira, o culto de oração, onde a igreja está em peso presente, templo lotado, conversões e mais conversões acontecendo na reunião de oração. Se nós queremos restauração, nós precisamos orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Terceiro lugar, irmãos, se nós queremos restauração, ainda prossegue o texto: orar e me buscar. A ideia aqui é de buscar a face de Deus. É diferente. Porque às vezes, irmãos, quando nós falamos em oração, nós estamos na nossa prática diária pensando: me dá, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa minha escola, abençoa os meus filhos, abençoa os meus netos, abençoa meu trabalho, abençoa minha saúde, abençoa o meu e o meu. Mas buscar a face de Deus é outra coisa. É você se aproximar de Deus, não querendo coisas para você, não buscando coisas para você, não centralizando tudo em você, não pensando que você é o centro do universo. É se aproximar de Deus, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é belo, porque Deus é bom, porque Deus é santo, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Ele é a fonte de todo o bem, porque Ele é o amado da nossa alma, porque Ele é o prazer da nossa vida, porque só na presença dEle tem plenitude e alegria. Você quer Deus, você anseia por Deus. Notem isso, irmãos, a maioria dos problemas que nós temos hoje é porque nós estamos nos tornando o centro da nossa própria vida. E Deus está dizendo: você quer restauração? Eu tenho que ser o centro da sua vida. Eu tenho que ser o prazer da sua alma, o deleite do seu coração. Nada deveria nos empolgar mais do que desejar a presença manifesta de Deus no nosso meio. De ver o sorriso de Deus, a face de Deus, a presença manifesta de Deus. Aquilo que Moisés disse para Deus: Deus, se tu não fores conosco, Senhor, nós não queremos ir, o teu anjo pode ir, e o anjo é bom, mas eu não quero o anjo, eu quero a tua presença. Senhor, a proteção do inimigo é boa, mas eu preciso mais, eu preciso da tua presença. Senhor, a terra prometida é boa, mas ela não me satisfaz, eu quero a tua presença. É a presença de Deus. Mas Deus faz uma última exigência, irmãos. Se nós queremos restauração, Deus faz uma última exigência. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter seus maus caminhos.
Notem que Deus não está falando dos ímpios, Deus não está falando dos pagãos, Deus não está falando dos idólatras, Deus não está falando daqueles que não o conhecem. Deus está falando do seu povo. Sabe o que esse texto está dizendo? É que há maus caminhos, que há práticas mundanas, que há ídolos no nosso coração, que há pecados terríveis na nossa vida que precisam ser enfrentados. E eu queria, quem sabe hoje, fazer um checklist. Que maus caminhos são esses? Que nós precisamos deixar para trás? Se nós queremos de fato a restauração. Por exemplo, você tem mentido? Você tem contado piadas imorais? Há chocarrice, palavras torpes na sua boca? Há maledicência nos seus lábios? Você fala mal dos outros? Você tem uma espécie de prazer mórbido em ver a desgraça do outro, ainda que ele seja culpado? Você joga um irmão contra o outro? Você furta? Você pega da sua empresa, ainda que seja uma caneta que não é sua, e leva para casa? Ser honesto nas suas palavras, nos seus tratos, nos seus negócios? Você dá a César o que é de César, você está em dia com os seus impostos? Você dá a Deus o que é de Deus, você é íntegro na hora de fazer o cheque, entregar o seu dízimo? Você é confiável? Você está vendo coisa que não deveria ver? Você está navegando em sites imorais, entulhando a sua mente pornografia? Você cola na escola? Seu namoro é santo? Você tem honrado o seu cônjuge? Você abriga pensamentos impuros na sua cabeça? Você tem honrado a Deus? Você guarda o dia do Senhor? Tem pagado as suas dívidas? Honra seus compromissos? Você tem sido assíduo à casa de Deus? Você ama seus irmãos? Você visita os enfermos? Você tem socorrido os necessitados à sua porta? Você é generoso? E eu poderia debulhar essas práticas. E quem de nós poderia dizer nesta noite: não, eu estou 10 em todos esses itens? Porque o próprio Salomão, quando ele ora a Deus e pede a Deus perdão, meu Deus, nessa circunstância perdoa, Deus, naquela outra circunstância perdoa, meu Deus, naquela outra circunstância perdoa, chega um momento que ele para um pouquinho e diz: olha, Senhor, não há um que não peque. Você e eu queremos restauração dessa igreja. Entendemos que precisamos de restauração. A não ser que nós enfrentemos os nossos próprios pecados, irmãos, a cura não chega, a restauração não vem, as chuvas são retidas e o deserto no nosso peito é instalado. Se o meu povo,
que se chamam pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Por isso eu gostaria de tratar do último ponto, o que Deus nos promete. E a primeira coisa que Deus nos promete está aí no versículo 14. Então eu ouvirei dos céus. Notem que resposta à oração exige condição. Não basta apenas você orar ao Pai em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, se existe pecado. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. De tal sorte que Ele não nos ouve. Quando Israel pecou, Josué e os anciãos de Israel se prostraram, rasgando seus mantos. E Deus disse para Josué o seguinte: fique de pé, Josué, tem pecado no meio do arraial, e enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Irmãos, não há nada pior do que perder a presença de Deus no nosso meio. Se isso não gera temor no seu coração, eu não sei o que é que poderia gerar. Deus promete ouvir. E sabe, amados, quantas maravilhas Deus tem feito em resposta às orações da sua igreja. E talvez você possa argumentar o seguinte: por que ainda não chegou um avivamento? Por que nós oramos mês após mês, ano após ano, década após década, e queremos, e pedimos, e as chuvas são retidas? Por quê? É porque Deus está dizendo: a condição que eu estabeleci ainda não foi cumprida. É só sobre a terra seca, é só sobre o sedento que eu envio. E o povo meu precisa de me desejar, e o povo meu precisa abandonar o pecado. Segunda coisa que Deus promete perdoar. Ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Note você que o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não é incondicional. Deus ama todos. Os mais miseráveis Deus ama. Deus ama. O amor de Deus é incondicional, porque se tivesse condição para Deus me amar, Ele não me amaria. Ele me amou sendo eu objeto da sua ira. Ele me amou sendo eu fraco, sendo eu ímpio, sendo eu pecador, sendo eu inimigo. Ele me amou. Mas o perdão dele não é incondicional. Deus só perdoa quem se arrepende. Por isso é quando o povo se volta para Deus e abandona o seu pecado, é que Deus promete: eu vou então ouvir você e eu vou perdoar os seus pecados. Sabe, irmãos, o pecado é maligníssimo, diz a Bíblia. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado vai custar para você um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado é pior do que a doença, é pior do que a pobreza, é pior do que a morte. E Deus está dizendo: eu vou perdoar o seu pecado, se você se humilhar, orar, me buscar, se converter de seus maus caminhos. E então Deus conclui com a última promessa. Notem vocês no verso 14: e sararei a sua terra. Irmãos, eu preciso de cura.
Você precisa de cura. A nossa família precisa de cura. A nossa igreja precisa de cura. A nossa denominação presbiteriana precisa de cura. A nação brasileira precisa de cura. O mundo precisa de cura. Eu não estou trazendo essa mensagem assim, navegando sobre a cabeça dos irmãos, não. Eu estou lendo esse texto, explicando um pouco desse texto, para dizer o seguinte: é Deus que está falando comigo, é Deus que está falando com você. A pergunta é: eu quero isso? Eu reconheço que eu preciso? Que os céus se fendam nesta noite, que as chuvas caiam nesta noite, que o nosso coração se dobre nesta noite, que Deus seja propício a nós nesta noite. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Curva sua fronte. Fale com Deus. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tu que conheces esta igreja e amas esta igreja, pedimos-te nesta noite, Deus, que tu sejas propício a nós. Volta o teu rosto para nós, por amor do teu nome, restaura a nossa sorte. Nós não podemos nos voltar para ti, a não ser que tu mesmo inclines o nosso coração para isso. Então, manifesta a tua graça, dá-nos um sinal do teu favor e produz aquilo que nós não conseguimos produzir: quebrantamento, sede da tua presença, arrependimento verdadeiro, pois só de ti vem a nossa cura. Cura-nos nesta noite, Senhor. Fecha feridas nesta noite, levanta os caídos nesta noite, traz de volta os desviados nesta noite, reaviva os que estão dormindo o sono da morte nesta noite, acorda aqueles que estão na sonolência espiritual nesta noite. Fortalece, ó Deus, a tua igreja e envia sobre nós o poder do teu Espírito. Precisamos de ti. Precisamos de ti. E oramos em nome de Jesus. Amém.